Olá, bom dia a todos. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo da aula passada. Na aula passada, nós destacamos o saber 11, que corresponde na matriz de referência de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio do SAEB, ao descritor D7, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Saberes e habilidades em diálogo, desenvolvendo práticas de linguagem em sala de aula. Aqui a gente tem uma frase de Moacir Scliar. Diz que a literatura é um mistério. A literatura não exige soluções, exige envolvimento. Então, para ler, exige que a gente tenha atenção, que a gente se aproprie de algumas habilidades para fazer a compreensão e o entendimento de certos gêneros textuais. Então, nesta aula, vocês poderão aprender a reconhecer os elementos que compõem a narrativa e o conflito gerador, a identificar as partes que compõem o enredo em diferentes gêneros narrativos, a analisar os tipos de narrador, de tempo, de personagem, de discurso, evidenciados em narrativas de diversos gêneros de sequência predominantemente narrativa. Então, na aula de hoje, nas atividades que a gente fez na aula passada, nas questões, a gente colocou, textos narrativos e neles vocês tinham que identificar qual era o tipo de narrador, em que tempo se passava a história, o discurso e assim por diante. Então, para começar, as narrativas sempre estiveram presentes no cotidiano das sociedades, desde as pinturas rupestres que registravam o dia a dia do homem e da mulher nas cavernas, até os dias de hoje. Há narrativas em toda parte, nas canções de ninar, nos contos de fadas que marcaram nossa infância, nas lendas folclóricas de cada cultura, nas histórias oralizadas e repassadas de geração a geração, nas crônicas, nas fábulas, nos romances e em muitos outros textos literários. Em textos não literários também identificamos esse aspecto, como nas notícias de jornal, nos diários, nos relatos. Podemos perceber, portanto, que em várias situações de interação fazemos uso da sequência narrativa para produzir os mais diferentes gêneros textuais. Dessa forma, para produzirmos textos predominantemente narrativos, não verbais, verbais e multissemióticos, precisamos entender essa sua estrutura, considerando os elementos básicos que os compõem. Para começar nossos estudos, vamos analisar o texto a seguir. Agora a gente vai adentrar nas questões colocadas na aula passada. A gente vai para a correção. Vamos fazer novamente a leitura do texto Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Então, esse texto, Irene, é um texto narrativo, de gênero narrativo. Vamos para a primeira questão. O texto lido é um exemplo de poema narrativo escrito por Manuel Bandeira. Nesse texto, o eu lírico, que é o narrador do poema, imagina uma cena acontecendo. Letra A. Que cena é essa? Então, a cena é um diálogo entre São Pedro e Irene, que após morrer vai ser julgada. B. Em qual ambientação a cena acontece? Após a sua morte, Irene se encontra no espaço onde será julgada antes de entrar no céu. Quem são os personagens que aparecem na cena? Irene e São Pedro. O narrador, ao caracterizar os personagens, escreve-os física e psicologicamente. Como Irene e São Pedro são caracterizados? Irene fisicamente tem a cor negra, psicologicamente Irene é caracterizada como uma pessoa boa,
bem-humorada. São Pedro fisicamente é branco, psicologicamente é representado como um homem bom e justo. Podemos afirmar que o fato de o narrador caracterizar os personagens dessa maneira nos revela uma crítica social, porque o texto ele trata de uma temática racial que os negros passam cotidianamente por sua cor, classe social, mas que ao chegar ao julgamento, no caso de Irene, ela é tratada com respeito, sem exclusão ou discriminação, indo direto para o céu, enfatizando as injustiças que provavelmente ela e seu povo sofreram e sofrem aqui na Terra. Agora, a fim de resgatar seus conhecimentos prévios sobre a sequência narrativa, defina com suas palavras cada elemento do quadro. Para essa pequena atividade, recorra à colaboração do professor e dos colegas de turma. Dessa forma, o quadro ficará repleto de informações que certamente serão importantes para o prosseguimento desta aula. Caso necessário, utilize o caderno para anotações extras. Essa questão era uma questão para ser resolvida em modo presencial, mas como a gente ainda não está, tendo as nossas aulas presenciais, a gente vai fazer de período remoto. Então, o foco narrativo desse texto está na terceira pessoa, com o narrador observador, que é aquele que observa a cena. O personagem, nós temos o narrador, Irene e São Pedro. O tempo é passado no passado. O espaço físico, o enredo, localiza uma personagem estigmatizada por preconceito, a qual busca revitalizar por meio de recursos da linguagem poética. Voltando ao estudo do poema Irene no Céu, responda a respeito do narrador, ou seja, a voz que conta a história. Letra A. Qual é o tipo de narrador presente no poema? Narrador observador, pois ele não faz parte da história, apenas observa a cena e narra o que vê. B. O texto é narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Justifique sua resposta. O texto ele é narrado em terceira pessoa. Como vimos na questão anterior, o narrador não está se incluindo na história. Ele está contando a história a alguém. Quanto às falas, ele apenas reproduz as falas dos personagens. C. Certamente você já leu diversas narrativas e deve ter percebido que o escritor não escolhe o foco narrativo de forma aleatória, ou seja, é uma decisão muito bem pensada, porque sua percepção enquanto leitor, isso é relevante para a narrativa. Sim, porque cada gênero de texto é produzido em um determinado contexto de interação que influencia o propósito comunicativo. Neste caso, no caso desse texto, uma possível resposta seria dizer que o foco narrativo da terceira pessoa é para sugerir imparcialidade na cena. Então, essas foram as questões passadas na aula passada. Agora a gente vai para a atividade complementar, que é uma atividade ainda referente ao saber 11 e também ao descritor D7, que é identificar o foco narrativo em um texto. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto curto, e em seguida irá responder a primeira questão. No trecho acima, o foco narrativo está em terceira pessoa, em primeira. Então, vocês vão analisar direitinho e ver qual é a alternativa que melhor se encaixa. Para responder a segunda questão, vocês vão fazer a leitura do texto Namorados. Leiam com muita atenção as questões propostas. Eu vou colocar essa atividade aqui em um formulário, colocar o texto e as questões para que vocês resolvam. Tenham muita atenção, leiam o texto, porque nessa atividade que vocês fizeram na aula passada, muita gente errou a questão do foco narrativo, questão em que pessoa estavam os personagens da história.
Então, isso aqui é para revisar, para reforçar, né, a questão do foco narrativo em diferentes gêneros textuais. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode estar me perguntando. E espero que o mais breve possível possamos estar todos juntos novamente na sala de aula. Boa aula a todos e até a semana que vem.